Combate a fraudes e sonegação fiscal. A ação da Receita Federal investiga esquema bilionário de fraudes ligadas ao comércio de cobre, com mandados cumpridos em Santa Catarina. Grave acidente no meio-oeste. Carro fica esmagado contra a parede em batida com 7 veículos na BR-116, em Santa Cecília. Uma categoria que pede socorro. Após motorista de aplicativo ser esfaqueado na capital, profissionais querem mais segurança para trabalhar. Atenção com as doenças respiratórias. Época do ano marcada por variação nas temperaturas aumenta os riscos, especialmente para crianças e idosos. A arte como terapia. Conheça um projeto social em Chapecó que oferece oficina de artes plásticas para idosos. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta terça-feira com 2 operações deflagradas pela Polícia Federal em Santa Catarina. Uma das ações combateu fraudes em instituições financeiras. A outra, fraudes em benefícios previdenciários. Ronaldo Penido. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado, em Lages, na Serra Catarinense. A Operação Comércio Oculto foi deflagrada com o objetivo de investigar uma empresa que teria se aliado à organização criminosa para operar ilicitamente com instituições financeiras e agentes no mercado de capitais, sem autorização ou registro no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários. A ação é um desmembramento de outra operação deflagrada pela PF em novembro do ano passado. De acordo com as investigações, o suspeito teria captado mais de 10 milhões de reais sem autorização legal. Também nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Estrela Cadente para investigar fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Uma organização criminosa composta por servidores públicos, advogados, consultores e segurados pode ter obtido êxito na concessão de centenas de benefícios previdenciários por meio da inserção de dados falsos nos sistemas do INSS. Atualmente, mais de 400 processos estão sob análise. Na ação, a PF cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios de advocacia e de consultoria nos municípios de Itajaí, no litoral norte, e em Chapecó, no oeste catarinense. Ronaldo Penido, para o Band Cidade. E a Receita Federal e as fazendas estaduais de São Paulo e Santa Catarina deflagraram a Operação Nazir. As investigações apuram um esquema fraudulento que envolve vendas de cobre de mais de 7 bilhões de reais. As informações com o repórter William Tenório. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Receita Federal e as secretarias da Fazenda dos estados de São Paulo e de Santa Catarina para obter provas sobre um esquema fraudulento que envolve vendas de cobre e a existência de empresas fantasmas. A ação é decorrente da Operação Metamorfose, deflagrada em 9 de maio, com alvos em Joinville e no interior de São Paulo, que constatou que a emissão de notas fiscais fraudulentas continua a ocorrer. A Receita Federal executou procedimentos fiscais em 16 empresas de São Paulo, 7 do Paraná, 5 do Espírito Santo e 1 no Pará. 2 em Santa Catarina, nas cidades de Sara, no sul, e de Jaraguá do Sul, aqui no norte do estado. As investigações apontam que a organização criminosa tinha 3 núcleos. Um deles envolvia a rede de empresas noteiras. O segundo era composto por fornecedores de produtos de cobre, localizados especialmente em Joinville, que forneciam as mercadorias e emitiam notas fiscais para as empresas fantasmas com preços subfaturados. O terceiro núcleo era formado por clientes do esquema, que usavam notas frias para sonegar impostos federais e estaduais. Ao todo, a Receita Federal já emitiu quase 2 bilhões de reais em autos de infração contra clientes do esquema. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a segunda fase da Operação Arquivo Morto. O foco é a apuração de irregularidades no pagamento de diárias a um vereador e a um servidor comissionado em Timbó Grande, no norte do estado. A operação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Timbó Grande, Videira, Caçador, Canoinhas, Irani e Pumirim e também em Erechim, no Rio Grande do Sul.
A Justiça determinou o afastamento do presidente da Câmara de Vereadores de Timbó Grande, Evandro Carlos de Medeiros, do MDB, que teve o celular apreendido, e de um servidor comissionado. A segunda fase da Operação Arquivo Morto investiga supostas irregularidades em contratos públicos firmados pela Câmara Municipal de Timbó Grande, com suspeitas de fraude nos orçamentos e superfaturamento, falsificação de documentos, peculato e corrupção. Além disso, os agentes investigam irregularidades no pagamento de diárias que envolvem o presidente do Legislativo e empresários que teriam aderido ao esquema. No Alto Vale do Itajaí, internos do Presídio Regional de Rio do Sul denunciam superlotação e condições precárias na unidade. Tem cela com 25 pessoas, onde só cabem 8. A carta, que foi direcionada à imprensa e órgãos públicos, foi escrita em conjunto por detentos do Presídio Regional de Rio do Sul. Eles denunciam condições precárias e pedem que algo seja feito pelas autoridades. Segundo o relato, as celas com aproximadamente 15 metros quadrados possuem apenas 8 camas, um banheiro e uma pia minúscula, mas abrigam de forma desumana até 25 detentos. Em um dos trechos foi escrito: "Vivemos amontoados, sem condições de caminhar ou dormir de forma digna." Também é dito na carta que cada cama tem espaço para uma pessoa, mas é preciso que ela seja dividida, enquanto outros internos se improvisam para dormir em colchões no chão. Os internos do presídio pedem soluções aos órgãos responsáveis e pedem um mínimo de dignidade para cumprir as penas de forma humana. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa. Em nota, fomos informados que, em cooperação com outros órgãos, está sendo realizado esforços para otimizar a distribuição, além de ampliar espaços dentro das possibilidades jurídicas existentes. O Presídio Regional de Rio do Sul tem capacidade para 225 detentos, mas abriga hoje 436, quase o dobro da capacidade. A terça-feira foi marcada por um grave acidente na BR-116 em Santa Cecília, meio oeste do estado. Um carro foi esmagado na ocorrência. A batida envolveu 7 veículos, 3 carretas e 4 carros e ocorreu no quilômetro 145 da rodovia federal. O acidente provocou a interdição das 2 faixas da pista. Uma carreta carregada com toras de madeira tombou e espalhou a carga nas pistas. Outra carreta derramou calcário. Um dos carros envolvidos acabou esmagado contra a parede de pedras do trecho. De acordo com a Artéries Litoral Sul, concessionária da rodovia, 4 pessoas ficaram feridas e 4 escaparam sem ferimentos. O acidente provocou congestionamento nos 2 sentidos da BR-116. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, motoristas de aplicativo querem mais segurança após um profissional ter sido esfaqueado em frente a um shopping de Florianópolis. Os detalhes após o intervalo. Continue com a gente. Band Cidade. De volta com o Band Cidade. Ontem, um motorista de aplicativo foi esfaqueado por um cliente em frente a um shopping de Florianópolis. Esse caso aumentou a insegurança entre os profissionais que reivindicam melhores condições de trabalho. Há 7 anos, Branca trabalha como motorista de aplicativo, mas ela nunca esteve tão preocupada com o aumento da violência como agora. Nós somos vulneráveis, né? Estamos na pista aí diariamente 12, 15 horas, então isso acaba nos colocando em risco durante essa jornada de trabalho. Fica muito difícil a gente rodar todo esse tempo e a gente não ter segurança alguma. A insegurança entre os profissionais ficou ainda maior depois que um motorista foi esfaqueado durante o serviço. O crime ocorreu no domingo à tarde, em frente a este shopping, localizado no bairro Santa Mônica, em uma das regiões mais nobres de Florianópolis. Segundo a polícia, a discussão teve início porque o motorista de aplicativo se recusou a transportar um dos passageiros no banco da frente. O homem, de 46 anos, foi atingido por pelo menos 3 golpes de faca. A vítima foi socorrida por seguranças do estabelecimento e levada para um hospital da região. O caso motivou uma reunião na sede do Ministério do Trabalho, em Florianópolis. O motorista, quando ele é vítima de uma violência, quem banca o tratamento, o tempo em que esse motorista
eventualmente tiver que ficar em casa se recuperando. Então, são vários pontos que são amplificados nessas nossas abordagens, nessas nossas audiências públicas, que precisam minimamente estar previstos nesse projeto. Santa Catarina tem cerca de 33 mil motoristas de aplicativo. Os profissionais aguardam a votação de um projeto que regulamenta a profissão para terem acesso a direitos como a contribuição com a Previdência Social. Hora de falar de política, e política no Band Cidade é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Grande Rodrigo. Prisco, vamos falar um pouquinho sobre pré-campanha eleitoral. Afinal de contas, este é ano de eleição e a movimentação é intensa, não é? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Começa a ganhar contornos eletrizantes. Vamos dar uma passeada pelos principais municípios. Ontem falamos de Joinville, Florianópolis, Chapecó. Hoje nós vamos de Blumenau também, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Aqui, Mário Hildebrand, acompanhado da sua atual vice-prefeita Maria Regina e o deputado estadual Egídio Ferrari. Hoje, a principal liderança política do Vale do Itajaí é justamente Hildebrand. Conseguiu emplacar a sua vice como companheiro de chapa de Egídio, escolhido pelo governador Jorginho Melo. Detalhe, tanto Hildebrand quanto Egídio trocaram de partido. Ele, o deputado do PTB, para o PL. E Hildebrand, reeleito pelo Podemos, hoje também na trincheira liberal. Vamos lá. Aqui, João Paulo Kleinobin e Hildebrand, que teve como JPK adversário em 2020. Apesar de terem se enfrentado, foi justamente Kleinobin que fez a grande articulação para reunir esses vários partidos e as principais lideranças em torno daquela dobradinha, Egídio e Maria Regina, avalizada também por Jair Bolsonaro e Jorginho Melo. No mesmo palanque, o ex-presidente da República, o atual governador, o atual prefeito, Kleinobin, que já teve 2 mandatos. E aí, numa cidade que poderia ter 2 turnos, tem tudo para ser eleição de turno único. Porque do outro lado tem candidaturas do Novo, do PT e do União Brasil, partidos sem expressão. Muito bem, ainda as eleições municipais, vamos dar um pulo no sul do estado. Aqui temos Jorginho Melo e Acélio Casagrande, ele que teve a maior votação proporcional da eleição de 22 como deputado estadual em Criciúma. Deixou uma secretaria de Clésio Salvaro e é o nome preferencial para fazer dobradinha com quem? Com o Ricardo Guide, que praticamente foi escorraçado do PSD, recebido de braços abertos pelo governador no PL, e terá justamente Acélio como vice. Dobradinha, olha, arrasa quarteirão. De qualquer forma, Bolsonaro, Jorginho, mas temos alguém que não pode ser ignorado. Clésio Salvaro, 4º mandato como prefeito e tem como candidato Vaguinho Espíndola, mas parada indigesta. E para encerrar, vamos aí para Tubarão. Stener Sorato Filho à esquerda, deputado estadual, e aqui Stener Sorato, seu pai, que foi prefeito de Tubarão na década de 90. E Sorato é o candidato do PL, com apoio de Bolsonaro e Jorginho. Quanto ao seu vice, ainda discussões para saber se é chapa pura ou se vai receber a coligação de um outro partido. Ele aparece à frente em todas as pesquisas e terá como adversário, último telão, Carlos Stipe, já 2 vezes prefeito e que pode receber o apoio de vários partidos, ou
eventualmente Carlos Moisés. Mas o problema de Moisés, Rodrigo, é que ele pertence aos republicanos. E o Republicanos agora está no guarda-chuva de Jorginho Melo, seu adversário político. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade, também no portal tvbv.com.br. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos falar da safra da tainha. Neste ano, o que tem impressionado os pescadores é o tamanho dos peixes. Teve pescador que capturou tainhas, vejam só, de quase 7 quilos. Confira. A alegria dos pescadores, depois de arrastarem centenas de tainhas para a beira da praia, foi grande. E ficou ainda maior ao verem o tamanho dos peixes. Aê! Ô, bicho, a grande tem 4, 5 quilos aí. A balança não mente. Teve tainha pesando 7 quilos em Jaguaruna, no litoral catarinense. Na capital, o final de semana foi de muita pescaria. Também rendeu muita tainha grande. O Rui, pescador da Barra da Lagoa, disse que nesse ano só vieram os maiores. Já teve tainha até de 5 quilos, 5 quilos e pouco, 4,5 kg, 4,6 kg, a gente às vezes pesa. Só baita mesmo que a gente fala, né? Aqui na praia da Barra da Lagoa, a gente já teve um dos maiores lanços da safra da tainha desse ano. E o que tem surpreendido os pescadores, além da quantidade de peixe, é o tamanho dessas tainhas. Elas geralmente chegam aqui na praia com 1, 2 quilos, mas nesse ano elas estão chegando pesando 5 quilos. As teorias sobre a origem das tainhas gigantes são muitas. Esse pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina diz que ainda é cedo para dar certeza. A gente tem desenvolvido alguns estudos, mas estão sendo desenvolvidos ainda. Talvez daqui a uns 3, 4 anos a gente consiga dizer os peixes muito grandes, mais gordos, são mais velhos, mais novos, vêm de mais longe, vêm da Argentina, vêm do Uruguai, mas ainda hoje a gente não pode falar isso. A ação da massa de ar seco e quente em Santa Catarina mantém o tempo estável em todo o estado nesta quarta-feira. Veja aqui no mapa que o dia vai ser de sol muito forte, entre algumas poucas nuvens em todas as regiões catarinenses. Tem nevoeiros, só que dessa vez inclusive marítimos, de acordo com a Epagre-Cirã. Esse veranico vai continuar amanhã com temperaturas elevadas, máximas entre 24 e 26 graus na faixa leste e até 30 graus no grande oeste do estado. Vamos conferir aqui no telão. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 26. Em Blumenau, 16 graus de mínima e 26 de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, sul catarinense, mínima de 16, máxima de 28 graus. Em Lages, na Serra, variação entre a mínima de 12 e a máxima de 20 graus. E em Chapecó, oeste do estado, mínima de 14 e máxima de 26 graus. E essas variações de temperatura típicas de outono podem facilitar o aparecimento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e em idosos. E você confere agora algumas dicas para evitar essas doenças, ainda mais agora nas proximidades do início do inverno. Com o tempo mais seco, a umidade do ar em queda, maior amplitude térmica, todos fatores que contribuem para as famosas ites, sinusite, bronquite, gripe. Sim, o meu esposo tem tudo isso. Porque não é nem só no inverno, no verão também, né? Dependendo do tempo, assim, também fica muito ruim. Estou gripada, estou bem gripada. É mais o frio, né? Não se agasalha, sai no frio, fica gripada. Primeiro, é importante identificar os sintomas, reconhecer as doenças, observar o que desencadeiam as crises, que vão desde as mudanças climáticas até a exposição a algo que cause a alergia no dia a dia. E para todas estas alergias, existem tratamentos para não haver uma gravidade maior e também algumas medidas para preveni-las. De maneira geral, para a rinite, é sempre indicado a lavagem do nariz com soro fisiológico e o uso de sprays nasais com corticosteroide para minimizar a inflamação. O antialérgico também é carro-chefe no tratamento porque ele minimiza também alguns sintomas, tanto irritativo quanto obstrutivo. Então, são bons aliados. E não são medicações problemáticas, no sentido de causar vícios ou maiores danos. Quando bem indicados, medicações mais modernas funcionam super bem e devem ser utilizadas como tratamento contínuo e também as medicações de resgate quando forem necessárias. Também são dicas para evitar as alergias, cuidar bem do ambiente para reduzir o acúmulo de materiais que possam gerar poeira. Vale também uma boa higienização das camas e travesseiros.
A seguir a gente fala do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 e veja também, Justiça Federal nega pedido do Ministério Público Federal e mantém liberada a construção do parque e da marina na beira-mar norte aqui na capital. Os detalhes na sequência eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. É momento de falar do Prêmio Band Cidades Excelentes, que reconhece o talento da gestão pública municipal no Brasil. Realização do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Gestão e excelência. Duas palavras que juntas têm um significado grandioso. O Grupo Bandeirantes, através do seu reconhecido pioneirismo, enxergou o poder transformador que uma gestão de excelência tem e, em 2021, criou o Prêmio Cidades Excelentes, que agora chega à 4ª edição e tem a honra de premiar aqueles gestores que fazem a diferença na vida da população. Em 2023, a premiação foi realizada com uma linda cerimônia em Florianópolis. Cada uma das cidades que se destacaram foram reconhecidas e certificadas pela conquista. Olha, a Justiça negou um pedido feito pelo Ministério Público Federal e manteve liberada a construção do parque e da marina na beira-mar norte aqui em Florianópolis. As informações com a repórter Thaisa Kizel. O juiz da 6ª Vara Federal da capital considerou que não foram demonstradas irregularidades que justificassem a concessão da ordem. Ou seja, não teria por que não construir a marina na beira-mar norte de Florianópolis. E ainda de acordo com ele, o empreendimento está localizado a uma distância considerável das unidades de conservação. Por isso, não há motivos para que a UFSC ou o ICMBio interfiram no licenciamento ambiental. Como o início das obras só deve acontecer nos próximos 2 meses, o juiz ressaltou que vai aguardar o final do licenciamento ambiental e depois, então, com as audiências entre o empreendedor e o município de Florianópolis, verificar a regularidade do empreendimento. O mérito da ação ainda será julgado, portanto, o MPF poderá recorrer. Thaisa Kizel, para o Band Cidade. Agora a gente fala da qualidade de vida na melhor idade. Em Chapecó, a arte é terapia no Centro de Convivência do Idoso. É um momento de acolhimento para quem já passou por poucas e boas na vida. Pincéis, tintas e vários outros itens de artesanato nas mesas do Centro de Convivência do Idoso em Chapecó já viraram rotina. As aulas de arte e terapia têm tornado os dias ainda mais coloridos para os 18 idosos que convivem no CCI. Um deles é o Jair, de 63 anos. Para ele, fazer arte tem sido uma alegria. Para não ficar parado, ficar fazendo arte, né? Daí estamos trabalhando. Passar as horas mais divertidas, né? Passa mais divertido as horas aí, ó. As aulas começaram há 30 dias e acontecem 2 vezes por semana. Faz uns 30 dias, mas parece que já faz assim meses que eles estão ali, pelo carinho, dedicação e perfeição. E assim é o CCI. De alguma forma a gente tenta envolver os idosos na sua complexidade para que a gente trabalhe, né, todas as áreas da vida deles e a mente, que é muito importante. O espaço acolhe idosos que passam por situações de violência ou negligência, ou que estão em situação de rua ou abandono. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E antes de encerrar, uma mensagem para você que nos acompanha todos os dias. Se você ama notícias, se você ama TV, também gosta de entretenimento e esporte, é porque você certamente ama TV. Estamos começando aí a Semana da TV em Santa Catarina, porque todo mundo vê TV. É uma mensagem da Acaerte e da TVBV para você. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.